Primeiramente, bem-vindo a todos, meu nome é Guilherme. Vai ser um prazer compartilhar aqui com vocês essa pesquisa. O título da pesquisa é Atribuição de conjuntos urbanos como possibilidade para a preservação do patrimônio cultural em Londrina, e essa pesquisa foi desenvolvida junto às professoras doutoras Leia e Deni. O estudo apresenta o contexto da cidade de Londrina em relação ao patrimônio cultural, aos bens tombados e ao inventário do município. As legislações acerca da preservação do patrimônio em escala municipal, o contexto histórico da evolução urbana de Londrina, a gestão do patrimônio cultural através de sua estrutura pautadas em leis, decretos e políticas culturais, e por fim apresenta a proposta de atribuição de conjunto urbano protegido como um instrumento de gestão do patrimônio. Então aqui a gente tem a problemática identificada, que é como tem sido realizada a preservação do patrimônio cultural, histórico-cultural em Londrina, e dos objetivos o geral, como identificar e avaliar como tem sido realizada a preservação do patrimônio histórico-cultural em Londrina até o ano de 2023, que foi o período onde foi realizada a pesquisa, e os específicos em refletir sobre os eventos, modificações e períodos que possam ter afetado a ambientalidade de contextos históricos, e apresentar um caminho para a preservação baseada no conceito de conjuntos urbanos para a delimitação de áreas de proteção cultural e aplicação de diretrizes específicas. Para essa pesquisa foi delimitado como recorte espacial o perímetro do loteamento da Vila Casone, sendo este o primeiro loteamento urbano do município inserido fora do perímetro urbano estipulado na planta oficial datada em 1932. Aqui temos nossa metodologia, onde foi utilizada uma abordagem quantitativa. O método de pesquisa escolhido foi o descritivo e exploratório, e para os procedimentos metodológicos foram utilizados o levantamento bibliográfico, os dados espaciais e as legislações vigentes. Já para as representações gráficas do artigo, foram utilizadas ferramentas para a interpolação de dados e a elaboração da produção gráfica. Aqui, já entrando em nossa pesquisa, discutimos a expansão urbana de Londrina. Datada em 1929, a porção de terras ali onde situa o município atual de Londrina foi determinada como terras vazias a oeste do rio Tibagi. Também foram identificadas como vazios demográficos, uma vez onde viviam populações indígenas e poceiros de terra. E aí, em 1922, a legislação estadual, através da lei de concessão de terras, permitiu com que fosse elaborado e distribuído essas terras. E, nesse caso, a Companhia de Melhoramento Norte de Terras do Paraná adquiriu 515 mil hectares para poder elaborar uma nova proposta de ocupação urbana. Então, em 1919 começa a ser desenvolvida a cidade, em 1932 a gente tem a planta original do município, que foi implantada, e aí em 1934 acontece a fundação do município. Aí, dentro do período de 1934 até 1940, a gente tem uma composição ao entorno do perímetro atual urbano, da época de 1934, da planta original. Então a gente tem a composição de lotes e chácaras no perímetro de entorno, e a partir de 1940 até 1960 a gente vai ter uma outra ocupação urbana voltada mais para as vilas e as ocupações irregulares, devido ao grande valor de terra, da malha urbana, inviabilizando então a ocupação dentro do perímetro urbano do município e ocasionando então a ocupação irregular no entorno, assim como o loteamento, que é um dos casos que a gente vai abordar aqui da Vila Casone, o loteamento das glebas maiores que haviam sido compostas ali entre 1934 e 1940. Aqui já no período de 1950 a 1970 a gente tem uma outra composição urbana, que seria a verticalização dentro do próprio perímetro urbano, e a distribuição de loteamentos. Então foram propostos loteamentos residenciais, uma certa distância do perímetro atual, do perímetro central ali hoje do município, e que se expandiu de 1970 até o atual momento, arrastando um pouco mais, ampliando mais o perímetro urbano do município de Londrina. E aí, como parte das poucas evidências históricas presentes do município, destacam-se então aqui os 6 bens tombados do município. A maioria deles são projetos de João Batista Vila Novas Artigas,
e 4 deles possuem a proteção estadual e 2 municipais. Então, os 4 que possuem proteção estadual são a antiga rodoviária, a Praça Rocha Pombo, que foi tombada junto com a antiga rodoviária, sendo partes integrantes do mesmo processo, Cine Teatro Ouro Verde, de 1998, e o Palacete dos Garcias, em 2011. A antiga Casa da Criança, 2016, e o antigo Fórum, que foi tombado em 2020, são parte dos 2 bens tombados de escala municipal. Aí, a fim de documentar a existência de mais imóveis como de interesse cultural, aplicam-se também as fichas inventariais, para a elaboração do inventário documental, que isso possibilita com que os órgãos competentes possam realizar análises prévias em futuras intervenções, bem como, em alguns momentos, analisar a relevância histórica de um imóvel e atrelar a ele o grau de proteção de um bem tombado. Os processos que levam o imóvel ao seu tombamento ou ao inventário, ocorre através do cadastro na listagem de bens de interesse de preservação, onde inclui os bens tombados e as fichas inventariais elaboradas no município. Então, aqui na imagem a gente tem a localização dos 6 imóveis com registro de tombamento e a localização das fichas inventariais próximo ao perímetro de 1932, que é a planta originária do município. Então, a gente tem um total aqui de 456 registros, são 319 fichas arquitetônicas, 81 monumentais, 47 urbano-paisagísticas e 9 de artes urbanas. E aí agora falando um pouquinho da proposta de conjunto urbano, atualmente o plano diretor do município passou por uma revisão, sua publicação é de janeiro de 2022, e ele destaca a presença de documentos complementares, sendo esses as legislações específicas. Então, estando incluso aqui a lei que tange sobre o patrimônio cultural. E é apresentado também no plano diretor que são funções sociais da cidade, o direito à cultura, ensino, saúde, entre outros, atestando que o controle, a preservação e a recuperação de bens como os culturais são a garantia para o cumprimento da função social da cidade. Aqui na legislação urbanística, que a gente tem do uso e ocupação do solo, a Lei 2.236 de 2015, ele destaca um pouquinho as diretrizes do plano diretor, no artigo 40, a aplicação do instrumento urbanístico e da preservação do patrimônio cultural, criando os zoneamentos específicos como dos conjuntos urbanos paisagísticos Remital e Casone. E aí a gente puxa aqui para a Lei de Uso e Ocupação do Solo, 2.236 de 2015, que dispõe sobre a uso e ocupação do solo do município de Londrina e da outras providências. Ela destaca a Zona Especial de Ocupação Controlada Casone e a Zona Especial de Ocupação Controlada Remital. E a principal função dessas zonas, elas são destinadas para a proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico. Aqui está a representação, onde está destacada a Zona Especial de Ocupação Controlada da Casone, que é nosso objeto de estudo, e a delimitação do loteamento da Vila Casone. Essa aqui aqui é onde foi listado dentro da legislação urbanística as principais características da zona de ocupação controlada da Casone. Então a gente tem aqui a tipologia construtiva, edificações de madeiras e alvenaria, poucos exemplares no entorno, parametrização urbanística, tipologia das atividades desenvolvidas, comércio vicinal, residências familiares, etc. Assim como os passeios públicos estreitos e o estilo construtivo. É na Lei de Proteção ao Patrimônio Cultural de Londrina que temos os critérios que são avaliados para a caracterização da relevância histórica de um bem cultural e a constituição do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Londrina, o CONPAC. Em relação à ideia de proteção em conjunto e ter um perímetro definido de análise, o município conta apenas com algumas áreas amplas, como as aerofotos realizadas no município no ano de 1949, 50 e 51. Assim como a própria planta ali de 1932. E aí na Lei de Patrimônio também encontram-se os incentivos aos proprietários de bens tombados, sendo a isenção de IPTU, a transferência do potencial construtivo, a premiação de boas práticas e iniciativas e apresentar projetos ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC.
Então aqui no artigo 2 a gente tem essa listagem dos elementos, né, que são avaliados para caracterizar a relevância histórica do imóvel. Então alguma delas é ser pioneiro ou um dos primeiros, ser testemunho de épocas do desenvolvimento da cidade, pela singularidade da técnica construtiva e material utilizado, pela excepcional qualidade espacial, paisagística ou ecológica, pelos fatos históricos que tenham ocorrido no local, ser formador da identidade local, pelos saberes tradicionais e pela qualidade artística. E aí, por fim, né, os perímetros que eu falei da Aeroflot 49, 50 e 51, ambos depositados no arquivo ali do Cadastro da Secretaria Municipal de Obras do município. Então, como proposta de conjunto urbano, busca utilizar do entendimento através do meio construído, da história local e principalmente o entendimento da percepção do lugar. Assim, para a Vila Casone foram destacados como o primeiro bairro fora do perímetro original previsto na Planta Azul de 1932, as escolas, igrejas e casas de madeiras em alvenaria e o inventário paisagístico já existente no local. Para as considerações finais, identificou-se que a legislação do patrimônio no âmbito municipal é recente. Junto a ela, a aplicação de fichas inventariais surgiu como uma medida de registro histórico da cidade, onde muitas vezes, dentro de processos de licenciamento, parte dos imóveis não tombados deixam de existir fisicamente e passam a ser apenas um arquivo municipal. E é nesse contexto que a proposta de conjunto urbano para a cidade de Londrina é apresentada como um novo instrumento de análise para a preservação do patrimônio cultural. Essa abordagem permite observar de forma mais intrínseca as particularidades locais e a análise em conjunto mais coesa das composições daquela paisagem urbana. A proposta de conjunto pode-se estender à delimitação de vias relevantes, historicamente, bairros, centralidades ou até mesmo a criação de conjuntos paisagísticos, como as do entorno da Catedral Metropolitana de Londrina, assim, e sua relação junto ao Bosque Municipal. Tendo em vista a Zona Especial de Ocupação Controlada da Vila Casone, nota-se que alguns elementos importantes da história do bairro foram excluídos ou inseridos em zonas com menores restrições de ocupação. Assim, essa proposta alinha-se com as disposições do atual Plano Diretor, promovendo subsídios para futuras revisões das legislações específicas, neste caso a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei de Patrimônio, fornecendo um arcabouço legal e diretrizes para a preservação do patrimônio cultural e histórico na região norte do Paraná. Deixo aqui então nosso agradecimento a quem nos acompanhou até aqui e qualquer coisa nos encontramos à disposição. Até mais.